medo é um dos temas mais utilizados no cinema de horror, até por ser matéria-prima de sensações que outros gêneros não costumam abarcar. No entanto, existem diversas formas de se explorar esse sentimento, como pelo uso de elementos sobrenaturais, medo do desconhecido ou até metáforas. Nesse sentido, Nós, novo filme de Jordan Peele, não é nada inovador ao trazer para si a temática base do cinema de horror, inclusive se apropriando de vários signos pertencentes ao gênero, porém o fazendo com inteligência. Nós, diferente do que Jordan Peele fez em Corra, foca em um tema mais amplo, mas ainda assim abordando uma problemática social, a paranoia americana. A trama gira em torno de uma família que é assombrada por uma espécie de clone bizarro. A leitura de um medo interno que representa nosso maior inimigo é válida, óbvia e de certa forma suficiente para a compreensão da história. Mas obras como Nós não necessariamente precisam ser lidas como algo uninterpretativo. Há margem para diversas leituras e existem até algumas teorias acerca da obra, mas eu não quero aqui me ater a essas explicações e interpretações, e sim discorrer sobre a premissa básica do filme, o medo. Quando aqui cito medo, não estou me referindo àquela sensação de susto que eleva a tensão e depois alivia. Me refiro ao medo constante, à paranoia entranhada na sociedade, no caso de Nós, a americana. Isso fica exposto no momento em que Adelaide confronta sua sombra que diz ser apenas uma família americana. Segundo Richard Hofstadter, acadêmico americano, professor da Universidade de Colômbia e autor do artigo-ensaio intitulado The Paranoid Style in American Politics, ou algo como O Estilo Paranoico da Política Americana, de 1964, a paranoia americana é uma gigantesca e sutil máquina de influência, que tem como meta a destruição do modo de vida americano. Essa leitura se enquadra perfeitamente com o que Jordan Peele propõe em sua obra. É uma sociedade americana que cria seus próprios monstros, ou seja, seus próprios medos, alimentando essa paranoia que destrói seu modo de vida. Conspirações envolvendo todas as mais diversas inteligências como CIA, NSA, FBI, todas essas siglas são criadas em escala industrial, levando pessoas a formularem as mais esdrúxulas e perigosas teorias conspiratórias. Jason! Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me and I'll keep you safe. Em dado momento do filme, Zora comenta que o governo americano envenena a água para controlar a mente dos cidadãos. A cena é construída como um alívio cômico, mas revela uma faceta paranoica daquela sociedade. A própria Adelaide, por vezes, é vista como paranoica, devido aos seus traumas do passado que são apresentados em bem executados flashbacks. Essa contextualização, envolvendo elementos do passado, é bem construída de forma a mostrar que essas paranoias não são recentes. Basta lembrarmos do que foi a gestão Ronald Reagan e a paranoia comunista, assim como a gestão de George W. Bush e o eixo do mal, formado por Irã, Iraque e Coreia do Norte. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I understand the fear of war and the pain of division that afflict this continent. And I pledge to you my country's efforts to help overcome these burdens. To be sure, we in the West must resist Soviet expansion. So we must maintain defenses of unassailable strength. Hoje esse estilo paranoico é visto no atual presidente americano e sua guerra à imprensa, aos comunistas, aos democratas, à China, apesar de essa ter da boca para fora, dentre outros fantasmas que só existem na sua cabeça paranoica. Todas essas referências que nos apresenta só são possíveis de serem identificadas devido à sua construção, que apesar de bastante dinâmica, consegue criar conexão entre os quatro personagens, o pai, a mãe, o filho e a filha, e também criar uma ligação com o público. Muito disso vem de uma característica que faz muita diferença nas obras de Jordan Peele: o humor. What does I got 5 on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm. O humor de Peele não é apenas um alívio cômico para aliviar tensão. O riso, em seus filmes, são utilizados como elementos de defesa dos personagens. Além disso,
O recurso serve para que criemos empatia por eles e nos importemos com o que vem a acontecer com suas vidas. Sem esse carisma, possivelmente seria necessário mais tempo de exposição para criar essa conexão com o público, e isso prejudicaria drasticamente o ritmo do filme. Outro elemento essencial para a construção do terror é o uso da trilha sonora, que se vale de orquestras, músicas contemporâneas sempre diegéticas e notas agudas que se repetem para criar tensão. Há inclusive uma referência ao grande John Williams, responsável por uma das mais importantes trilhas do cinema de horror, a trilha de Tubarão, de 1975. O pôster do filme é visto na camiseta do pequeno Jason, demonstrando uma possível e provável influência. Não podemos deixar de citar também o brilhantismo de Lupita Nyong'o, que dá vida a uma personagem marcante em todos os sentidos. Seu protagonismo não está apenas no roteiro. A presença de Lupita transcende a personagem. Lupita e sua sombra se entrelaçam em suas complexidades. E a forma como uma olha para a outra revela o quanto essa paranoia está enraizada naquelas pessoas e como ela tem poder quando nos colocamos diante dela. Lupita segura e mantém o mistério até o final do filme. Por alguns minutos do segundo ato, o filme se arrasta em algumas cenas um tanto desinteressantes. Porém, Lupita e sua personagem se mantêm interessantes do filme todo. E conforme a trama avança, mais a personagem cresce. Agora, se você já viu o filme, deve estar se perguntando o que o recorrente texto bíblico de Jeremias 11:11 tem a ver com tudo o que já foi exposto até agora. É bem natural, porque se Peele colocou isso no filme, é porque tem alguma importância. Eu aqui não darei nenhum spoiler grande, mas é bom alertar aquelas pessoas que ainda não viram o filme, na verdade nem deveriam estar vendo esse vídeo. Mas o livro de Jeremias 11:11 fala sobre um pacto que Deus fez com a nação de Israel, e depois que essa nação deixou de cumprir sua parte no pacto, o profeta Jeremias escreve o seguinte, abre aspas, portanto, assim diz Jeová, estou trazendo sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, eu não os escutarei. Fecha aspas. Esse texto fala sobre Deus abandonar a nação de Israel por descumprirem o pacto feito com eles por meio de Moisés. Essa informação teria pouca relevância se não estivéssemos falando de um país cujo lema oficial é In God We Trust, ou Em Deus Nós Confiamos. Sim, os Estados Unidos são uma nação cristã que tanto em nós quanto em Jeremias 11:11 é abandonada por Deus. Porém, o mais significativo seria entender o porquê dessa nação ter sido abandonada. A resposta está nos versículos 12 e 13, que diz, abre aspas, então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses aos quais oferecem sacrifícios e clamarão por socorro, mas estes de modo algum os salvarão quando chegar a sua calamidade, pois os seus deuses se tornaram tão numerosos quanto as cidades, ó Judá, e tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. São os altares que vocês fizeram para a coisa vergonhosa, altares para fazer sacrifícios a Baal. Fecha aspas. Jeremias mostra que a nação de Israel passou a adorar outros deuses, como por exemplo Baal. Aplicando o mesmo princípio ao filme, para quem a nação americana passou a oferecer sacrifícios? Segundo o crítico de cinema Matheus Fiore, há uma normatização da violência que não é embelezada ou glorificada, mas também não é jamais um elemento estranho para os personagens. Ou seja, um desses deuses pagãos da sociedade americana é a violência institucionalizada por meio de uma política armamentista. Outro deus pagão do americano é a ganância representada pela família Tyler e seus bens ostentosos. Esses símbolos propostos por Peele são de certa forma até bastante explícitos se comparados com Corra, mas isso não torna de jeito nenhum a obra mais ou menos complexa. Nós se mostra uma obra abrangente e cheia de elementos clássicos do cinema de horror, para deixar bem claro que se trata de um filme de horror, não de uma comédia de horror, de humor negro, meta-terror, pós-horror ou elevated horror. É um filme sobre medos, sobre a paranoia de uma sociedade que, infelizmente, estamos porcamente copiando.
este ensaio fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar caso vocês tenham alguma interpretação do filme. Um forte abraço e até a próxima. What does I got 5 on it mean? It's about drugs. It's not about drugs. It's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm.